Você já parou para pensar onde você joga aquele celular antigo, o seu carregador que não funciona mais, ou aquele tablet que você nem usa? Eu tenho certeza que você joga no lixo comum. Essa é a grande realidade da maioria das pessoas nessa situação. O nosso país é o quinto país no ranking mundial de produtor de lixo eletrônico. Esse é o resíduo descartado em lixo comum que traz riscos enormes para o meio ambiente e para a nossa saúde. Para falar sobre isso, trouxemos Sávio França, fundador da Recicle, uma startup que vem transformando o descarte de eletrônicos em oportunidade para a sustentabilidade. Bem-vindo, Sávio. Que prazer lhe ter aqui. Olá, Manu. Prazer e a honra é toda minha, né? Quero, nesse momento, estender esse agradecimento à querida Bel, né? Pois é, estamos aqui na Argo, né? Uma loja aqui na Zona Norte do nosso Recife, gravando aqui nesse espaço que ela fez e arrumou com tanto carinho. Então, eu falei ultimamente para a Bel que, na verdade, eu estou aí na concorrência e na fila para um dia tê-la como a minha mentora, né? Essa pessoa incrível que é. Eu vou entrar nessa fila, viu? Isso. E o universo também fez com que um dia, há pouco tempo atrás, a gente estava até conversando com a Bel lá no seu restaurante, e você chegou e nos cumprimentou. Foi. Então, assim fecha, sabe, o quanto aqui eu estou agradecido por esse convite, por essa oportunidade e feliz. Eu também, eu estou muito feliz de lhe ter aqui, porque assim, eu vou ser muito sincera, a gente vai falar, né, sobre esse assunto que é extremamente importante, que eu nem sabia, eu já tinha ouvido falar de algumas empresas que recolhiam na nossa residência, mas eu nunca conseguia contato, sabe? Que não era a sua, porque eu não conhecia a sua empresa. E aí Bel plantou essa sementinha, né? Eu comecei a separar sempre na minha casa, no meu restaurante, onde eu trabalhava, os resíduos, e eu comecei a levar no Colégio Madre de Deus, porque eu soube que lá tinha um PEV, que a gente vai conversar sobre isso. E é um caminho sem volta, né? Tanto Sim. que ontem eu fiquei tão feliz, meu marido chegou em casa, trouxe do trabalho dele um computador quebrado para eu descartar no lugar correto. Eu falo isso, eu me arrepio, porque eu digo assim, plantei a sementinha nele também, né? Um ano depois de eu juntando tudo de casa e levando para dar um destino correto, ele trouxe do trabalho e disse, amor, leva para descartar lá onde você bota, e é no PEV da Recicle. Coisa boa. Esse seu gesto, para você ter uma ideia, como você está falando de um computador, vou dar um primeiro exemplo. Se fosse um celular, sabe, o fato de você descartar, sabe, um espaço, um ponto de entrega voluntária nosso, sabe, essa ação, você de imediato está economizando o uso de 16 mil litros de água da natureza. Porque esse celular, quando você descarta em um ponto de entrega voluntário da Recycle, ele vai ser 100% reciclado. E para produzir um celular, sabe, desde a extração até, na verdade, quando a loja emite a nota fiscal, ele consumiu aí em todas as etapas até chegar na sua mão, quando você compra, em torno de 16 mil litros de água. Agora, sabe, vamos começar do começo, né? Porque eu já me atravessei na sua frente, ansiedade, TDAH, tudo junto. Primeiro eu queria lhe oferecer essa fruta da frutaria, que o Grupo Frutaria manda com tanto carinho. Essa é uma tangerina importada, tá maravilhosa, prove ela. Sim. Não está aqui só para a gente olhar, viu? Tá. É para a gente consumir. E eu queria saber como surgiu a ideia da Recicle, o que foi que te motivou a investir na reciclagem de eletrônicos? Vamos lá para trás, para eu saber do início da tua história, que eu estou muito curiosa. Então, eu tenho 49 anos, então talvez eu vá resumir em 2 ou 3 momentos, né. Eu fui, acolhido, pelo estado de Pernambuco e pela cidade do Recife em 2009, entre 2008 e 2009, né. Mas sou natural de uma cidade do interior do Ceará, chamada Aracati, uma cidade, Ixi, eu adoro o povo praiana, cearense. onde tem lá canoa quebrada, e venho de uma realidade
de uma certa vulnerabilidade socioeconômica, né? Sou do interior lá do Ceará, não que, sabe, o Ceará seja sinônimo de pobreza, não se Sim. trata disso. Mas sempre fui muito atento, sabe, fui muito, sabe, esperto às oportunidades, né? Foi me garantido a educação, a escolaridade, então isso foi me ajudando. E aos 15 anos, eu comecei a perceber que, na verdade, tudo que eu pensava, tudo que eu fazia, tudo que eu, na verdade, tinha algum movimento, era no sentido de ajudar as pessoas, de fazer o bem, né? E aí terminei o ensino médio, entrei na faculdade e toda a minha jornada, toda a minha trajetória profissional, de trabalho, sempre foi muito pautada e voltada. Por exemplo, durante muito tempo eu fui professor, atuei com inclusão digital, atuei muito forte nessa questão de tentar levar tecnologia, levar formação tecnológica para as pessoas, não só as pessoas que tinham condições e poder aquisitivo, mas as pessoas também ali da faixa da vulnerabilidade. Então, isso foi crescendo, fui aproveitando as oportunidades que a vida foi me dando, e aí chega talvez ali no ano 2000 ou um pouco depois, esse crescimento da tecnologia, né? Os computadores começam a chegar nas empresas, os computadores começam a chegar nas repartições públicas de forma mais intensa, e se, por um lado, nós tínhamos ali a tecnologia se espalhando em todos os lugares, a gente percebia também que começava a se instalar no Brasil, como no mundo, mais um tipo de exclusão, que era a exclusão tecnológica, a exclusão digital. Pois é, como é que já era tão difícil as pessoas comuns da sociedade ter um computador, né? Como é que as outras pessoas iriam ter esse acesso, né? Isso. A gente tinha, por exemplo, as escolas particulares já com seus laboratórios de informática e as escolas públicas, né? E outros espaços e o terceiro setor e as ONGs. E nesse momento, inclusive, eu era professor de uma escola particular lá no estado do Ceará, sabe, Colégio Marista. Mas aí minha cabeça, sabe, fui ficando inquieto e, sabe, dei um stand-by ali para o Marista e fui atuar na inclusão digital. Fui atuar, na verdade, tentando de alguma forma levar um mouse, levar um computador velho, sabe, para as pessoas que nunca tinham tocado em um computador. E aí fizemos isso durante alguns anos lá no Ceará, e nesse tempo a gente dialogava internamente lá no Ceará e dialogava também, sabe, em Brasília, em outros cenários, com outros públicos, com outros parceiros, e nesse momento surge o programa Computadores para a Inclusão, que aí eu já chego em 2008, 2009, fui convidado para vir aqui para o Recife para instalar o primeiro centro de recondicionamento de computadores do Nordeste, né? Uma parceria novamente entre o Marista, entre o governo federal e entre, sabe, aqui o governo do estado, alguns atores estatais que estavam aqui em Pernambuco. E de lá para cá, Manu, eu digo que todos os dias têm sido maravilhosos, todos os dias têm sido produtivos, e a gente tem, de alguma forma, tentado corresponder e dar as respostas para tudo que Deus tem, sabe, traçado e bem traçado para a vida da gente. E essa caminhada, hoje a gente já chega aí a cerca de 20 mil jovens formados, a quase 10 mil computadores recondicionados. Aí eu vou para a sua pergunta, né? Quando é que surge a Recycle, quando é que, na verdade, essa área, essa parte, sabe, do meu propósito de vida, da minha história de vida, ela surgiu. Nós começamos atuando enquanto terceiro setor, enquanto um projeto social. Só que, efetivamente, no Brasil, a partir de 2010, foi sancionada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que tem a história do lixo eletrônico como um capítulo específico, né? Existe um acordo setorial, existe uma tratativa, sabe, que é exigida por parte do governo federal para que os fabricantes consigam prover soluções para você, como foi feito, né, que você não sabia ainda, mas os fabricantes eles têm essa responsabilidade de criar canais alternativos para prover que o gerador tem algum espaço para fazer o descarte desse eletrônico. Então, Isso na prática acontece?
nós estamos no 4º ano da implantação desse sistema no Brasil. Ou seja, existia já isso já há algum tempo e não era cobrado. Exatamente. Até porque o Brasil não tinha como solucionar, existia em lei, mas não podia ser cobrado porque, né, o que é que eles iriam fazer com isso, né? Para você entender, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi sancionada em 2010. Houve aí, um descanso de 10 anos da parte desse segmento para que a gente, de fato, começasse a prover o serviço. O serviço só começou a ser, de fato, colocado à disposição dos geradores em 2021 e, naquele momento, eu passei por eu fiquei com uma certa angústia, porque, assim, pelo menos há uns 15 anos, eu participava de todo esse movimento, contribuindo lá em Brasília, contribuindo em São E não Paulo. via o início, Não né? via o início, e quando começou, era foi uma inquietação, uma angústia, isso, olha, agora certamente a gente vai ficar de fora, porque a gente não tem uma estrutura, a gente não tem equipamentos, a gente não tem um aparato, a gente não tem uma operação que os fabricantes vão nos reconhecer como um provedor dos serviços que eles precisam prestar. Mas aí veio, na verdade, não a estrutura física que a gente tinha, veio a nossa história, veio a nossa caminhada, veio o trabalho, veio a confiança que a gente tinha, o reconhecimento. E a Green Electro, né, que é a gestora nacional para a logística reversa de resíduo eletrônico. Que vocês têm esse selo, isso, né? Nós hoje somos oficialmente os representantes da Green Electro para prover esse serviço em todo o Nordeste do Brasil. E ali, ela naquele momento não confiou inicialmente na Recycle, e ela deu crédito ao Sávio. E aí, até hoje, até esse momento que aqui falo contigo, a gente tem honrado a confiança que a Green Electro teve e temos, inclusive... E quais são, só para os nossos ouvintes terem ideias, assim, quais são essas empresas que vocês fazem esse tipo de trabalho, essas grandes empresas? Então, hoje a Green Electro tem cerca de 100 associados. Vai desde, por exemplo, de uma Apple, como a Dell, como a HP, como a Epson, como a Samsung. Então, todas essas grandes marcas, a LG, elas têm a responsabilidade de prover a logística reversa. E eles fazem isso através da Green, nos contratando. Para além dos fabricantes, nós temos também grandes empresas que comercializam. Aqui, por exemplo, a gente tem um caso da Nagem. Era isso que eu ia perguntar. A Nagem, ela é uma associada da ABIN, como também da Green Electro, e nós provemos serviços de logística reversa para os consumidores da Nagem, como também outras e outras empresas. Aqui nós temos também um grupo muito forte que nos apoia e que nós somos parceiro deles, que é, por exemplo, a Ferreira Costa, né? Eu vou até trazer um exemplo que eu vi, que aí a gente vai no meio do meu roteiro aqui, eu coloquei para a gente falar sobre uma ação que a Ferreira Costa fez, que eu achei bem legal, para a gente usar até como exemplo para outras empresas. Sim. Quais foram os maiores desafios enfrentados pela sua startup até agora para tornar essa destinação correta de eletrônicos acessível e efetiva, para que acontecesse mesmo? Essa pergunta que você faz, ela é muito boa. E há algum tempo atrás, outra pessoa estava num evento no César e ele fazia essa pergunta com outras palavras. Ele dizia o seguinte, assim, por que é que não existem muitas recycles, né? Por que é que a gente não vê muitas empresas que trabalham, que prestam esse teu tipo de serviço, tem um core business que vocês têm? E de fato, Manu, para atuar hoje da forma que os fabricantes exigem, para atuar da forma que, por exemplo, a gente consegue hoje ter a Arbo como uma cliente, como uma parceira, ter um Grupo Ferreira Costa, ter a Polícia Federal como nossa cliente, ter um Tribunal de Justiça como nosso cliente, é necessário uma estrutura operacional muito pesada, muito onerosa, né? E a gente não cobra para prestar esse serviço. É um serviço que a gente presta ainda aqui no Nordeste de forma voluntária. Em outros estados, principalmente no Sudeste, esse serviço hoje já é precificado.
o gerador, precisa gerador, inclusive na lei é chamado gerador pagador. Mas, assim, os maiores desafios como é um negócio novo, embora eu já tenha trabalhado na maior empresa de reciclagem do planeta, uma empresa de Singapura, já tenha tido outras experiências nessa área de reciclagem de eletroeletrônico, mas é na perspectiva mesmo de estrutura. Tá? A gente precisava de capital, sabe? Tanto da perspectiva de capital financeiro para aquisição de carros, de máquinas, de equipamento, né? Mão de obra. Que aí vem a dimensão do capital humano, né? A gente e aí aquela máxima que alguns dizem, né? Que a gente só consegue formar a primeira equipe depois, sabe, de experimentar e, sabe, às vezes acertar e errar, mas demora aí 2 anos, né? Talvez eu tenha levado um pouco menos, um pouco mais, para ter o primeiro time formado de pessoas que têm um entendimento do negócio. No geral, como era algo novo aqui no Nordeste, aqui em Pernambuco, nós tivemos, na verdade, sabe, que criar quase que uma academia interna na empresa, para fazer com que... Mas, infelizmente ou felizmente, isso acontece com várias empresas. E, graças a Deus, tem empresas dispostas para querer continuar, acreditam no trabalho dele, né, no que ele oferece, como você, no seu Sim. caso, e estão aí para capacitar essas pessoas. Né? E você faz esse trabalho incrível, né, que é lindo, que hoje quando você chegou, você falou, né? Você está com quantas pessoas lá? Então, hoje nós temos em uma operação aqui no Recife, cerca de 40 pessoas. Nós temos a parte do impacto social, sabe, que é o que nos move, né? Eu sempre digo assim, sabe, a gente sempre tem a opção pelos pobres, cada descarte tem que gerar uma contrapartida social. Então, nós temos 40 pessoas em um lugar e temos 15 pessoas que estão atuando hoje na parte do Instituto, na parte geral impacto social. Aqui em Pernambuco, cerca de 55 pessoas. E com relação à formação, vocês formam essas pessoas? Isso, isso. Na parte do Instituto, nós temos já, durante esse percurso de 2009 até esse momento, nós já formados, nós temos 19.500, né? E agora, no final do ano, sabe, a senhora é nossa convidada, a Abel e todos que estão nos assistindo, Ouvindo, nos assistindo. já estão convidados que no final do ano, certamente agora ali na primeira quinzena de dezembro, nós estaremos formando mais de 500 pessoas aqui em Pernambuco e chegaremos Que aí à lindo, marca de viu? 20.000 pessoas. Parabéns, de Desses verdade. aí, nós temos pelo menos 400 que hoje estão trabalhando em empresas diretamente ligadas ao Porto Digital. Nós temos, por exemplo, o Cleito, sabe, a Lidiane, o Fernando, como outros e outros, que hoje são super desenvolvedores de empresa do Porto Digital. Né? São pessoas que estavam, sabe, faz tempo que eu não repito essa frase que lá atrás a gente dizia, que eram e são jovens que estão muito próximos geograficamente de um dos maiores parques tecnológicos do Brasil e do mundo, que é o Porto Digital, mas com uma distância abismal quando a gente fala em quebrar o ciclo, sabe, da pobreza, o ciclo de ter uma oportunidade. Então, a gente chegou aqui, a gente foi para a periferia. Sabe? Nós ficamos lá no finalzinho, ali, sabe, já perto de Camaragibe, já perto de Paulista, ali que a gente chama Dois Irmãos. E aí eu cheguei aqui com esse desafio. Quando estava lá, eu vinha muitas vezes para o Porto Digital e vinha pela Avenida Norte. E aí, sabe qual era o meu primeiro sonho, Bel e Manu? Era tentar, de alguma forma, ajudar. Para aqueles jovens que eu via nas paradas de ônibus da Avenida Norte, eles com a camisa de empresas tipo Riachuelo, tipo Renner, sabe? Eu observava que esses jovens da Zona Norte, quando eles desciam para a Avenida Norte, eles iam para Conde da Boa Vista, sabe? Mas o meu sonho era só, olha, por que eles não vão para o Porto Digital? Sabe? Ao invés massa, sabe, ter o seu trabalho ali, sabe, ser vendedor em uma loja, sabe, de vestuário, etc., trabalhar no McDonald's, mas por que não eles também não podem ser desenvolvedores? E a gente lançou esse primeiro compromisso com eles, né? Da primeira, da segunda, da terceira turma, e assim sucessivamente, né? A gente tem muito essa pegada de ajudar. Maravilhoso, maravilhoso. Você não só transforma esses resíduos eletrônicos, como transforma pessoas. Isso, a gente tem uma frasezinha também que é recuperando máquinas e esperanças. Maravilhoso, amei, amei.
Sávio, temos esse suco de maçã. Esse é um suco, a gente olha assim na garrafinha, né? E pensa, será? Mas ó, é um suco 100% fruta, de frutas colhidas diariamente, da OK, são maravilhosos. Não tem adição de açúcar, não tem conservante. Um suco, eu digo que é natural de verdade, tá? Então fica à vontade aí se você quiser para se servir. Esse é uma delícia. Eu sou consumidor e cliente da OK, viu? É? Sempre compro, então Ai, que muito bom. bem, então que bom. Então hoje você... Aprovadíssimo, viu? Ô, Sávio, eu queria falar um pouco sobre assim a importância da destinação correta desse, eu falo de lixo eletrônico, porque muita gente ainda não entende quando a gente fala de resíduo, né? O Brasil está entre os maiores produtores de lixo eletrônico do mundo. Na sua visão, quais são as consequências do descarte incorreto desse tipo de resíduo? Então, hoje apenas 3% do que é descartado, sabe, do que é deixado de ser consumido, consegue passar por um tratamento adequado. Então, tudo que é Isso, reciclado... 3% no Brasil, né? 3, E em Recife não chega nem a 3%, né? certamente não. Então, você imagina que Recife, trazendo o número de Recife, descarta por dia cerca de 80 toneladas de lixo eletrônico. Sabe? Um caminhão, uma carreta Meu Deus, é consegue... muito surreal. uma carreta, a maior, ela consegue colocar dentro talvez 9, 10 toneladas de lixo eletrônico. Então, você imagina todo dia, sabe, à É muito tarde, em algum surreal. lugar, sabe, tem uma imagem. Todo dia, no final, sabe, às 17 horas, cerca de 8, 9 carretas de material, diariamente. É muito surreal. E aí, o que é que acontece? O eletroeletrônico, ele é um bem, sabe, que é muito desejado pelas pessoas, muito útil para quem os tem, né? Mas é importante isso que você está fazendo aqui, essa pergunta que você fez, ela vai fazer um bem gigante ao planeta, né? Porque quando se descarta, nós temos possibilidades, inclusive de se fazer economia circular, de fazer o reuso, de equipamentos que vão para a robótica livre, etc., né? Mas ali também tem gases, ali também tem mercúrio, ali também tem paládio, ali tem, sabe, alguns materiais que, quando são lançados ao meio ambiente, como também tem um contato com os humanos, com a saúde humana, pode provocar danos terríveis, sabe? O eletroeletrônico, se não descartado da forma adequada, ele vai adoecer o planeta, sabe, como também as pessoas. Vai adoecer o sedimento ou o corpo hídrico, como também vai adoecer as pessoas. Vou dar um exemplo. As TVs antigas, aquelas famosas TVs de tubo, os monitores de tubo, eles usavam um componente químico que é o mercúrio. E esse mercúrio, ele é extremamente volátil, ele, sabe, ele lixivia, ele não fica parado. Mas pode dizer que é extremamente tóxico, né? Exatamente. E aí o que é que acontece? Qual é o grande dano? Lá no mestrado a gente discutia muito isso, é que o mercúrio, com muita tranquilidade, ele adora um corpo hídrico. Então o mercúrio procura água, procura um rio, ele procura, sabe, uma lagoa. E quando o mercúrio ele encontra, sabe, esse habitat, ele é bastante fácil de ser visto pelos bichinhos que estão lá, pelas espécies. Aí o peixe come o mercúrio. E aí quem come o peixe? A gente. A gente. Mas o povo não entende isso não, porque infelizmente o peixe come o plástico também, que está lá no mar. E quem vai comer o plástico? Ou quem vai comer o plástico é a gente, né? Porque a gente, na verdade, vai comer o peixe, que dentro do peixe está o plástico, microplástico. A gente come o peixe que está com mercúrio e daqui a pouco a gente percebe que está com a ferida, sabe, aqui na nossa região gástrica. Sabe, está com câncer, etc. E quando você observar, está lá. O mercúrio que veio da televisão, sabe, que foi descartado de forma inadequada, que o peixinho comeu e que a gente comeu o peixe. Então, é um pouco disso. E a outra grande situação é hoje relacionada com a emissão, com a economia de uso de água, com a economia de barris de combustíveis fósseis, etc, etc. Sabe, hoje, fazer a reciclagem do eletroeletrônico,
ele tem uma circularidade altíssima, a taxa de reciclagem de eletroeletrônicos é altíssima, vai poupar imensamente os recursos naturais. Então, sabe, já que eles são tão consumidos, a gente precisa, na verdade, ampliar muito o descarte correto para que ele, na verdade, daqui a pouco, seja matéria-prima para produzir outros materiais eletroeletrônicos, ou até os carros. O plástico eletroeletrônico pode daqui a pouco ser reciclado e ser comercializado para a Jeep, aqui ao lado, usar esse plástico para a produção de seus carros. Perfeito. Ô, Sávio, você, como a gente falou um pouco anteriormente, você são homologados, né, pela Green Electron, e você também recebeu o selo da Empresa Verde em 2024, esse ano. Exatamente. Honrosamente, junto, inclusive, com a Com a Arbo. Isso. O que é que esse reconhecimento significa para você? Então, responsabilidade e oportunidade, sabe? E talvez possibilidade de mais portas abertas, né? Compromisso. Eu diria que, sabe, e tudo isso, sabe, se a gente junta tudo isso, é igual a mais impacto. Tanto impacto ambiental, né, que a gente vai conseguir efetivamente continuar com o nosso core business, mas o que impacto nas nossas vidas, né? Impacto nas vidas e a dimensão, por exemplo, hoje a Recycle, embora ainda seja uma empresa de pequeno porte, mas ela hoje contribui, sabe, com o tesouro aqui do estado de Pernambuco. Né? Ontem, mais uma vez, a gente pagou, sabe, mais impostos, o dia 20 está chegando e a gente paga impostos, né? Os nossos profissionais são 100%... Vocês deviam ser isentos, né? Porque Pois é. faz tanto pelo nosso planeta e ainda tem que pagar imposto, né? Mas tudo bem. E eu queria saber o seguinte, a missão da... Eu chamo Recicle. É Recicle ou Recycle? Então, essa semana eu estava, inclusive, revendo meu inglês. Para que eu chamasse Recycle, deveria ter um Y e não um I, né? Então, vou chamar mais agora de Recicle mesmo, né? Mas eu adoro o nome Recicle. Sim. A missão da Recicle é tornar o descarte de resíduos eletrônicos em oportunidade para a sustentabilidade. O que é que isso significa na prática? Então, hoje nós temos aí um conjunto de atividades, um conjunto de intervenções que, de fato, chegam às pessoas, sabe, e a gente, sabe, uma das estratégias de chegar às pessoas é através dos PEVs, das campanhas das escolas, das gincanas, etc. Então, nós temos esse serviço que, na verdade, é fazer com que as pessoas, de fato, elas tenham como descartar o eletroeletrônico. Isso é medido em quilos, em toneladas de material. A gente também tem uma série de ações, de produtos, de serviços, de possibilidades para chegar às empresas e aos órgãos públicos. Né? Ainda complementando o que você me perguntou anteriormente, o selo verde é algo que abre muitas portas aqui do estado de Pernambuco, sermos homologados pela Green Electron e, consequentemente, por uma série de fabricantes, nos abre também muitas portas no Brasil e agora, recentemente, nós conseguimos, o esforço não foi pequeno, sabe, ser a primeira empresa do nosso segmento do Norte-Nordeste a termos a certificação internacional ISO 14001, né, que é a certificação exatamente da linha de meio ambiente. Então, hoje, isso consegue nos deixar no radar, sabe, de grandes empresas que precisam, sabe, a nível de excelência, realizar o descarte desses materiais. E hoje vocês atuam em Recife, Salvador, João Pessoa, Fortaleza? Exatamente. Agora, em Maceió, recentemente, foi a nossa surpresa, né, que, sabe, a gente lançou uma centelha lá em Maceió e quando a gente viu, inclusive... Já vai estar no Brasil todo, viu? Manu e Bel. Foi muito interessante que em Maceió a gente começou, sabe, vamos operar com Sprinter, vamos operar com pequenos caminhões. E em Maceió, coisa assim de 2 semanas, a gente teve que operar com carreta para trazer os materiais de lá, através de uma gincana que a gente fez nas escolas. E quando eu estava vindo para cá, o pessoal querendo fazer mais gincana, porque todos têm. Às vezes, quando a gente está no público, a gente está, sabe, participando de alguma palestra, eu sempre começo com a pergunta e tento fazê-la com que as pessoas entendam bem. Quem não tem,
resíduo eletrônico para descartar? Olha, lá Ninguém em casa levanta eu a sou a mão. louca, viu? Eu saio pegando tudo. E meu filho, ele é muito curioso. Então, ele adora abrir tudo. Tipo assim, o que tá quebrado, o que não tem jeito, ele quer abrir, ele quer ver como é que é dentro. Aí, quando eu vejo, tem 50.000 parafusos e porca pequenininha. Aí eu saio botando tudo num saquinho e mando para vocês. Eu digo, lá vai ter algum destino, né? Pois é. Olha, a Eu gente fico a gente louca. procura ver oportunidade de tudo. Você dizendo isso já me despertou, criou uma luz. Olha, a gente deveria ter uma intervenção para crianças e adolescentes. Lá a gente já usa muito esse termo, né? Que é desfabricar as coisas, né? Quando eu era pequeno, eu tinha muita vontade de Pois fazer o olha, que seu filho juro por Deus, faz. se você quiser, eu mando ele nas férias para lá e ele vai ficar enlouquecido. Isso. Tem um item que é um dos que as pessoas descartam mais: impressora. Né? E aí, sabe, ultrapassa 95% da não possibilidade do reuso da impressora. Sabe? Por, às vezes, dificuldade de peças, a gente não tem mão de obra especializada. E aí, resumindo, a impressora, no geral, ela vai toda para a reciclagem propriamente dita, né? Mas, assim, O que é que vocês fazem com essas impressoras? às vezes me dá dó, porque todo eletroeletrônico, sabe, a gente tem a gravimetria meio que na cabeça. Uma impressora, ela é rica em plástico, ela tem metal, tem algum metal ferroso, sabe, ela tem fios, ela tem uma placa e tem um motor de passo, sabe, que é um material importantíssimo e de alto valor agregado, por exemplo, para a questão da robótica, né? E às vezes a gente fica com centenas, com milhares de motores de passo, né? Que eu acho que, sabe, é um pouco, talvez, sabe, do propósito que passa, sabe, por essa cabeça de fazer o bem da Bel, sabe, sabe, fazer com que as pessoas se aproximem, né? Eu ouvi dizer que daqui a pouco o Meimei vai estar aqui também, né? Vai. E esse pessoal, sabe, motor de passo faz sentido para eles, outros componentes fazem sentido para eles. Eu sempre coloco para os nossos irmãos que atuam nessa dimensão do impacto social, da qualificação profissional, a Recycle, como também o próprio CRC, termina sendo um shopping. O que eles precisam lá tem, sabe? E é muito uma perspectiva da gente chegar lá, sabe, abrir isso, olha, sabe, é de vocês, levem, né? E você faz um trabalho muito bonito também com computadores, né? Eu queria que você explicasse como é que é esse trabalho que eu achei incrível. Então, nós estamos... Olha, meu roteiro já era, viu? Já era, porque eu já comecei a perguntar outras coisas, o que eu ia perguntar já falamos, tá uma zorra aqui, mas vamos lá. E engraçado que, na verdade, você sabe, as suas perguntas estão sendo maravilhosas, que a gente está conseguindo, inclusive, nesse momento, partilhar um pouco de tudo, né? Você entrou agora nessa parte da doação dos equipamentos. A gente, esse ano e até, sabe, 31 de dezembro e, consequentemente, 2025, nós estamos num ritmo de fazermos doação quase todos os dias, sabe? E essa semana que termina, sabe, teve a segunda e a sexta-feira. Essa semana nós doamos 85 computadores. Na próxima semana nós vamos doar 100 computadores para 10 ou um pouco mais escolas técnicas da Prefeitura do Recife, ligadas à Secretaria de Qualificação Gente, merece Profissional. um prêmio assim. E isso são computadores, vamos lá, vamos falar para os nossos ouvintes, que isso é muito importante. Sim. Você pega esses computadores que as pessoas descartaram porque não funcionava mais, não é isso? Sim. E você sai pegando peças de outros computadores e montando um computador novo. Isso, em algumas... acontece assim também, em algumas situações. Em outras situações, Manu, a gente recebe os equipamentos em perfeito estado de uso, né? Por exemplo, o padrão mínimo de equipamentos que a gente hoje doa são equipamentos i3 ou i5 a partir da segunda geração. Então, são equipamentos ainda que se você sair daqui e for qualquer loja de eletroeletrônicos, você compra esses equipamentos ainda novos, né? Então, cada vez mais, a gente está ampliando, sabe, a configuração, o modelo desse equipamento. Porque a gente quer, de fato, doar equipamentos que tenham condições
o que a gente tem de melhor. Você não está doando por doar ou para se livrar, porque Sim. o povo também acha que doação é se livrar, né? Vamos se Sim. livrar disso, aí doa Sim. aquilo, Sim. né? E que na verdade não é. Eu, inclusive, quando eu vou doar, eu tento doar coisas boas, que vai ser Exatamente. utilizado, porque às vezes aquilo não faz sentido mais para mim, mas faz sentido para você, Sim. para Mônica, para Bel, para Maria, enfim, né? Faz sentido para outras pessoas, né? Sim. Isso é algo que a gente precisa muito exercitar, inclusive. Tem um percentual de doação de equipamentos, inclusive novos, equipamentos que nunca foram usados ainda. Agora, recentemente, acho que a gente doou cerca de 100 a 150 notebooks novos, sabe? Que as pessoas, é uma doação de equipamento novo, Hoje, através do Instituto, nós somos conveniados e também somos operadores do programa Computadores para a Inclusão nos estados de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas e da Bahia, né? A gente tem, então, qualquer equipamento de uma instituição pública federal desses estados são direcionados para o nosso instituto, para o Instituto de Inovação e Economia Circular, que é quem toca o Centro de Recondicionamento de Computadores. E agora, mais recente, essa política pública fechou uma parceria, por exemplo, com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil. A Caixa Econômica ela tá destinando para todos os CRCs do Brasil 30 mil computadores. E parte desses equipamentos estão vindo para a nossa instituição, que a gente recondiciona e é orientado para onde esses equipamentos serão doados. Isso é um convênio, sabe, uma tratativa oficial com o governo federal, e da mesma forma que a gente recebe orientados por eles, eles é que indicam para onde esses equipamentos vão, né? Perfeito. Maravilhoso. E eu queria também falar um pouco sobre conscientização, que eu acho que é muito importante, né? Vocês desenvolvem ações específicas para conscientizar as pessoas sobre a importância de descartar eletrônicos corretamente. Eu sei que você falou de gincana, né? Uma gincana que eu achei super interessante, porque eu conheço a família, sei que é uma família muito séria, é da Ferreira Costa. Eles fizeram uma gincana que eu achei super interessante. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes, até para que outras empresas possam se inspirar em fazer esse tipo de gincana, né? Eu mesma já fiquei pensando, onde é que eu posso fazer essa gincana, porque eu achei o máximo. Pois é, olhe, foi uma das super ações de parceria. A gente já tinha uma parceria com a Feira Costa, mas essa gincana que ela fez ali, iniciando o mês do meio ambiente, em junho, sabe, superou todas as expectativas, sabe, com relação ao bem que ela gerou. Inclusive, sabe, que não é o principal, mas que também faz sentido, é importante, a massa que eles recolheram. Eles chegaram a 4 toneladas de material. E numa primeira edição, essa gincana ela, foi realizada entre as lojas, né? O Grupo Ferreira Costa tem 11 lojas hoje aqui no Nordeste, e a gente proveu, sabe, toda a parte da estrutura dos PEVs, fomos lá e fizemos uma ação de educação ambiental com os funcionários em cada uma das lojas, mas as lojas fizeram uma competição saudável, uma competição do bem, uma Seria competição... a loja que mais arrecadasse. Exatamente. Então, Mas teve algum prêmio para a loja? Sim. Aí veja a boniteza, sabe, o quanto eles acertaram do começo até o fim. Que o prêmio que eles... Chega, eu fico arrepiado. O prêmio que a loja ganharia, sabe, seriam computadores recondicionados, e que essa loja iria indicar uma instituição social para receber esses equipamentos. Então, sabe, foi assim, sabe, era o bem acontecendo, o bem sendo multiplicado, né? Fazer o bem, ajudar as pessoas. E quantos computadores chegou a ser doado, né? Foram doados 10 computadores, 5 para a loja campeã, sabe? Foi a Ferreira Costa aqui da Tamarineira, aqui pertinho. Certo, eu sei qual é. A segunda colocada foi a Ferreira Costa da Ibiribeira, e a terceira, uma das 2 lojas que eles têm lá em Salvador, a loja de Paralela, né? Inclusive, a parceria continua. Eles têm ponto de PEV para Sim. qualquer pessoa, ou seja, qualquer pessoa que tenha um eletroeletrônico que quer descartar, pode ir na loja da Ferreira Costa e deixar lá no PEV de vocês? Sim. Inclusive, são os PEVs que arrecadam mais material. Por exemplo, a gente tem... É muito tranquilo aqui o da Tamarineira
todo mês está recolhendo de 800 a 1 tonelada de material. É uma iniciativa de se tirar o chapéu. E a gente quer fazer isso com outras pessoas, com outras... Pois é, eu já quero um PEV lá no Mano Tenório, Por viu? favor. Por favor, já mande amanhã, segunda, que a gente divulgar isso. A gente tem um PEV da Nova Brasil Ambiental, que recolhe vidros. Infelizmente, não, os vidros que vão realmente são 99% do restaurante. Sim. Não existe, assim, essa política dos clientes levarem, mas, assim, se os clientes quiserem levar, a gente vai amar receber esses vidros. E eu queria muito ter um PEV da Recicle, porque é uma forma de conscientizar, né? É impressionante, a gente precisa conscientizar. Sim. Até os funcionários, os clientes, conscientizar de uma forma geral. Aonde o seu restaurante ali está instalado é muito propício. E aí, o que é que na no frente geral... das damas, do São Luís, até os alunos mesmo, a gente vê, talvez até a gente pensar num trabalho, né, que a gente possa desenvolver isso. A pessoa vai lá e aí vê o PEV e aí, rapaz, eu vou voltar aqui porque eu tenho 2 celulares, porque esse PEV, a gente tem um PEV P, MG e o GG, sabe? O apropriado, sabe, lá para o seu restaurante é um PEV P. Então, é para colocar eletrônicos de pequeno porte. Porém, lá tem um QR Code, sabe? O cara vai, leva o celular e descarta, mas ele tem a máquina de lavar, ele aciona o QR Code e a gente vai lá e faz a coleta sem custo. E essa coleta sem custo, gente, é gratuita, por favor, né? A gente tem que gritar isso para o mundo para que as pessoas só façam uma ligação, né? Isso. E peça para recolherem aquele material, né, que está na sua casa, que você... As pessoas nem pensam, né? Bota, leva, pensa que o caminhão do lixo passa, que leva. Sim. E pensa que vai para onde. Exatamente, né? exatamente. Eu digo que não tem fora, né? Fica tudo aqui exatamente. dentro. Quais são os planos futuros da Recicle? Rapaz, você fez muita... Você tem novas metas, projetos para expandir? Todas as perguntas que você fez foram perguntas poderosas, mas essa é a mais poderosa de todas. Perguntar a visão de futuro para um empreendedor, né? Mas, enfim, hoje a gente considera que nossa área de atuação, sabe? A gente tem a nossa casa, que é o Recife, sabe? Mas a gente tem, sabe, o nosso espaço. Qual é a nossa área de atuação? É o Nordeste, né? E a gente vive em tempos de economia circular, em tempos de ODS, né? Em tempos que efetivamente as pessoas precisam trabalhar no repensar, no reusar, etc. Mas se reeducar. Se reeducar. Mas se a gente vai apenas na lógica da circularidade, o projeto que a gente começa, talvez agora, a colocar energia nele, é o projeto que a gente chama de ter, sabe, da mesma forma que aqui em Recife tem um Parque TEL. É um parque para a tecnologia, né? Recife, aqui no Nordeste, é o lugar, é o marco zero para que, de fato, a gente consiga ter, sabe, um complexo de reciclagem de eletroeletrônico, numa perspectiva dessa reciclagem ela ser mecanizada, ela ter máquinas, equipamentos, né? Então, o nosso desafio para 24 e 25, inclusive já conversando com alguns atores, conversando com alguns parceiros, com financiadores, é ter um hub de economia circular para que efetivamente a gente consiga aumentar a taxa de reuso de todos os componentes dos eletrônicos. E para você ter uma ideia, mano, antes de ontem, e quando eu recebi a linda, o telefonema da Bel, sabe, eu estava dentro de um container, sabe, inaugurando inclusive uma operação que nós exportamos, sabe, da nossa empresa. Saíram 20 toneladas de componentes high grade, são placas, etc. Saiu ali da nossa empresa para a Suap e na mesma noite embarcou para Rotterdam, sabe, lá na Holanda. Isso numa perspectiva de ir para grandes empresas de tecnologia para fazer a purificação dos metais preciosos e, a partir daí, isso ser reintroduzido para fabricação de novas placas de circuito integrado, etc. Né? Acho que no futuro, a curto prazo, talvez a gente não consiga purificar os materiais, mas nosso sonho é que a gente consiga fazer o máximo que a gente puder
aqui da última etapa da reciclagem no Brasil, né? E não precise descer, você imagina, sabe, todo o descarte eletrônico, sabe, tem que descer para São Paulo. O quanto vai estar carbonizando o planeta. Pois é. Então, que o nosso resíduo Nordeste ele seja, de fato, reciclado no próprio Nordeste. Sabe, volte, sabe, o plástico volta para a Jeep, volta para outras empresas, volta para a Tron, sabe, para produzir os componentes que a Tron produz. Nós temos indústria de eletroeletrônico no Nordeste, nós temos indústrias de eletroeletrônico aqui em Pernambuco. Então, que a gente consiga, sabe, fazer essa reintrodução desses componentes aqui mesmo. Porque vai para São Paulo para voltar para cá. Sabe, que a gente não precise, sabe, estar descendo tudo rodoviário, caminhão, carreta para São Paulo, gastando combustível fóssil. Isso. Que aqui a gente seja um pouco autossuficiente. Inteligência já temos sobrando. Ô Sávio, quais mudanças você acredita que ainda são necessárias no Brasil para melhorar esse processo de reciclagem de eletroeletrônicos? Então, eu acho que tem mudanças na perspectiva ainda de comportamento, sabe? Eu começo aí na escala, sabe, dos mais de 208, 210 milhões de brasileiros. Eu acho que é necessário avançar bastante na educação ambiental, sabe? Talvez como epicentro ali as escolas, ambientes... As escolas precisam ainda bater... A Escola Madre de Deus, ela levanta muito essa bandeira, mas assim não é suficiente. E tanto... Imagino se lá já levanta essa bandeira, imagina as outras que nem tocam no assunto, né? Isso. A gente tem feito isso diariamente. E a gente percebe que as crianças, sabe, ali, o Fundamental 1, um pouquinho do Fundamental 2, as crianças, às vezes, elas gostam da ação de educação ambiental, mas elas têm, até porque a gente não pode, sabe, estimular muito isso neles, né? De chegar em casa e, sabe, tem aquele micro-ondas, sabe? Mas quando a gente parte, sabe, para fazer essa intervenção com os últimos anos do Fundamental 2 e principalmente no ensino médio, sabe, a gente teve situações de uma escola aqui em Moreno, que em 2, 3 dias, sabe, a escola conseguiu reunir 6 toneladas de lixo eletrônico. Tá? Todo mundo tem alguma coisa em casa que não tem mais sentido, que está quebrado, que não usa, né? E as imagens assim mais loucas do mundo, o menino, sabe, chegando na escola com um carro de mão, trazendo uma geladeira, outro carregando, mas todo mundo tem. Todo mundo. E para além disso, eu penso, Manu, que a gente precisa ter uma dimensão de incentivos. Por exemplo, hoje eu tenho que... Eu pago imposto quando o resíduo chega na recycle e termino pagando outro imposto do mesmo resíduo quando eu preciso destinar também. Então, hoje, sabe, surreal. sabe, tributado, né? Porque, e aí eu acho que é um pouco, sabe, de começar a olhar... eu, assim, sabe, não sou muito de ficar pedindo incentivo, né? Mas pelo menos amenizar. Como é que ameniza para que, sabe... eu estou dando o meu exemplo, né? Sabe, quando eu vou na tua casa, pego o resíduo sem te cobrar, sabe, quando eu chego com o resíduo na recycle, se eu quero de fato ter receita, eu sou tributado, sabe? No momento que eu faço todo o processo de manufatura e tenho que destinar o ferro para a Gerdau, quando eu tenho que destinar as placas para as empresas de plástico, o plástico para as empresas de plástico, eu tenho que também... Você tem que ser isento. É um absurdo, é surreal. Vixe, não gosto nem de falar sobre isso, porque política não vem ao caso, né? Sim. Em 2020, eu peguei um dado que eu fiquei bem assim impressionada, que em 2020 vocês coletaram 120 toneladas. Hoje, em 2024, 120 toneladas de eletroeletrônicos. E agora, em 2024, é 1.120 toneladas. Exatamente. E quando... sabe, a contagem regressiva de 2024 para 2025 terminar, isso já dobra. Já dobra. Todo ano a minha meta dobra de reciclagem. Parabéns, viu? E isso para atender a Green Electro. Para atender, sabe, o nosso contrato da Green Electro, que é um contrato que especificamente trata da coleta das pessoas físicas.
a conta das empresas é outra. Sávio, eu queria agradecer, né, por você compartilhar esse seu trabalho incrível que a Recicle vem fazendo, que você vem fazendo. É algo que realmente as pessoas precisam se atentar, se preocupar. E para quem está interessado em colaborar ou aprender mais sobre o descarte sustentável de eletrônicos, o que é que você sugere? Então, Manu, há um tempo atrás, a gente teve a oportunidade de fazer uma pauta para o Globo Repórter, né? Inclusive, o Globo Repórter contou umas 3 ou 4 histórias que o Globo Repórter foi reciclagem para o futuro. E depois, na sequência, também a gente teve a oportunidade de pequenas empresas e grandes negócios. E ambas, eu dizia uma coisa, que a gente... Recife que descarta por dia cerca de 80 toneladas. A minha meta hoje, a minha capacidade operacional é de receber 4 ou 5 dessas 80 toneladas. Então, o que hoje a gente fala assim, com muita verdade, é que a gente quer espalhar, sabe? A gente quer abrir, quer compartilhar, sabe, um pouco desse know-how que a gente já desenvolveu durante os últimos anos. Para que outras E pessoas incentivar possam que fazer. outras pessoas também façam, né? Nós estamos num Tem momento... espaço para todos, né? como outras empresas em outros tempos já fizeram, nós estamos começando o nosso tempo da nossa transformação digital, sabe? A gente vai, aos poucos, redirecionar a Recycle para ser uma plataforma, tá? Para ser uma clean tech, sabe? Uma empresa de tecnologia para essa área de reciclagem, etc, né? Mas o resíduo ele é físico. Então, sabe, que outras pessoas, sabe, que a gente tenha, que tem aqui em Santa Amaro, sabe, que tenha no Ibura, que tem em Boa Viagem, sabe, que tem em Casa Amarela, porque restaurantes hoje tem em muitos lugares, lojas de vestuário tem em muitos lugares, que a gente comece a ter empresas especializadas, registradas, formalizadas, certificadas, que trabalhem com essa história do descarte, não só de eletrônico, como também de outros materiais, que consigam, na verdade, fazer um serviço com excelência, né? Essa atividade, a atividade da reciclagem no Brasil, ela é muito informal, tá? Por exemplo, só o eletroeletrônico, sabe, se a gente aumenta esse índice aí, sabe, de 3% para uma quantidade maior, a gente poderia ter aí 1 bi, 2 bi, 3 bi, sabe, de faturamento sendo produzido no Brasil. O último número que o MDIC, sabe, pesquisou e levantou, que é uma atividade que poderia estar gerando 50 mil empregos diretos e cerca de 200 mil empregos indiretos. Só o eletroeletrônico, sabe? Hoje a gente tem números ainda extremamente pequenos. Hoje nós temos 8 empresas homologadas no Brasil. Aqui no Nordeste é a Recicle, sabe? Lá no Norte nós temos um parceiro lá que é o Descarte Correto, nós temos uma do Centro-Oeste, uma em cada uma dessas 3 regiões, ficam 5, as outras 5 estão no eixo do Sudeste e do Sul. Perfeito. Sávio, eu não te perguntei, mas eu queria que tu contasse pelo menos uma história assim, de transformação de alguém que teve na Recicle, que foi formado pela Recicle, e que aí que você, sei lá, alguma história assim que aconteceu e que te tocou e que você gostaria de compartilhar com a gente. Então, Deve ter milhares, né? exatamente, sabe? Mas assim, eu só queria uma, só para que os nossos ouvintes degustem um pouquinho. O pós-pandemia, Manu, a gente mudou um pouco o nosso formato. Cerca de 18 mil pessoas saíram de suas casas e foram até nós, sabe? Pós-pandemia, sabe, a gente inverteu essa situação. Nós estamos indo para as comunidades, né? Então, hoje, essas 500 e tantas pessoas que estão em formação, tem gente em Camaragibe, tem gente em Paulista, tem gente em vários bairros aqui do Recife, tem gente em cidades do interior. Mas eu cito muito um exemplo de um cidadão chamado André, que eu ouvia muito falar nele, que era um cara que se destacava, que ele é do Cabo.
do Cabo Santo Agostinho. E ele veio fazer o curso no Recife Antigo, em umas turmas que nós abrimos na comunidade do Pilar. Sim, na comunidade Pilar. Isso, sabe? Que é muito comunidade que está, sabe? Que cheira a alta tecnologia, mas será que, sabe? Eu queria que todos os jovens do Pilar estivessem trabalhando nas empresas do Porto Digital, na área de tecnologia, estão tão pertinho, né? Não pagam nem vale transporte. Pois é, né? e Poderiam sair de transformariam a casa, vida daquelas pessoas, né? E aí, para minha surpresa, eu fui lá fui 2 vezes e ele é um cara de uma perna amputada. Sabe? Ele sofreu um acidente de moto, eu tenho uma amputação já bem severa, aqui coxa. E esse cara, ele vinha do Cabo Santo Agostinho, foi o cara mais aplicado do curso, e eu tenho planos para ele, né? Porque inclusive, ele adora trabalhar com a linha branca, que é uma linha, inclusive, mais difícil da gente encontrar mão de obra qualificada, né? Uma perspectiva de tê-lo como, daqui a pouco, sabe, parte dos nossos colaboradores. Né? Cito essa situação, esse exemplo dele, e outro que é bem emblemático é do Cleito, sabe? Que foi um cara que estava com a gente, acho que ele foi da primeira turma. E é interessante, Manu e Bel, que quando eu chegava no CRC, antes de ir para o CRC, no início eu morava ali na Zona Norte, e eu gostava de manhã parar num lugar para tomar um café. Eu parava ao lado onde ficam os garis aqui do Recife. E uma coisa que me impressionou é o astral dos garis quando eles chegam para trabalhar. Cara, é impressionante, sabe? Esses caras chegam tão animados, é uma festa, sabe? E eu ficava ali, sabe, me energizando com eles. E tomando café, sabe, com um casal que eram os pais do Cleito. E um certo dia o Cleito chegou e depois ele sabe, consegui levá-lo para fazer o curso lá no CRC. E um cara aqui do Recife, ele mora aqui em Casa Amarela, e há uns 10, 15 anos atrás, ele não tinha noção que era um curso superior. Sabe, ele não passava pela cabeça dele o que seria um curso superior. E, resumo da ópera, o Cleito foi lá, se destacou. Depois disso, eu me encontrava com o Cleito quando eu ia fazer uma caminhada ali no Parque da Macaxeira. Sabe, quando eu estava lá caminhando, ele me via, aí ele corria para a gente ficar caminhando juntos. E sempre eu perguntava para o Cleito, me arrepio de novo, onde é que você está trabalhando? Estou numa empresa Porto Digital, estou trabalhando na Honda, estou trabalhando na Latam. Depois eu comecei a me encontrar com o Cleito nos aeroportos. Sabe, estava no Rio de Janeiro, encontrava com o Cleito, aquilo outro, sabe? E o Cleito hoje trabalha numa super multinacional e vai ser meu sócio, sabe? Dessa perspectiva da transformação digital, sabe? Ele vai ser o cara, sabe, que eu, sabe, vou desenvolver um novo negócio com ele. E um cara brilhante hoje, tá bem de vida. Por exemplo, a gente é um pouco antes da criação do Fab Lab aqui. E aí, eu acho que, antes eu dizia que era mais, agora talvez eu esteja atualizado, mas uma meninada que está lá no Fab Lab hoje, o Egitinho, sabe, a Marta e outros, eles deixaram a sua marca ou tiveram a oportunidade ali no CRC com a gente, né? O pessoal que está no programa, sabe, quando estourou a robótica aqui na Prefeitura do Recife, tinha muita gente também que tinha passado pelo CRC. E isso para a gente, assim, sabe, quando é que isso você me provocou, mas se você não tivesse provocado, isso não é, sabe, não é cartão de visita para mim, porque a gente faz isso, Sim. sabe, eu gosto de estar pensando nisso, às vezes quando eu estou em casa. Tinha uma situação, para encerrar, que eu... Ixi, que emoção. Toma uma aguinha aí. Eu ficava muito feliz, e ainda fico, quando... eu vou muitas vezes ali para o Porto Digital, algumas reuniões, e às vezes, tá ruim, depois vocês cortam aí. Eles veem a gente
antes da gente vê-los. Aí, se abraça. Aí esse é o preço. Você está andando, o cara já vê, abraça. É o preço. Parabéns, de verdade. Até eu me emocionei, porque é isso. É isso. Sávio, não vou mais falar nada não, porque eu não quero você emocionado aqui, não. Eu queria que você falasse as redes sociais da Recicle, para que as pessoas possam conhecer. Depois né, vocês diminuem a emoção, né? Para que você possa falar suas redes, as pessoas possam seguir, conhecer mais o seu trabalho. Eu vou muito no Rio Mar para deixar minhas pilhas. E eu descobri que o PEV é de vocês. Eu não sabia. E toda vez que eu vou com um saco de pilha. Eu vou 2 vezes no ano. E aí eu vou com um saco de pilha, sempre eu posto, eu botando as pilhas lá, porque eu acho que as pessoas têm que entender e querer também fazer o mesmo. Gente, é tão simples. Botar um saquinho na sua casa, em algum lugar, e vai colocando as pilhinhas. Lá em casa todo mundo já sabe. Tem pilha, bota no saquinho. Que aí depois a gente vai e dá um descarte correto, né? Então, assim, vocês estão espalhados em vários lugares. Então, assim, é muito importante as suas redes sociais para que as pessoas se aprofundem mais no seu trabalho, mas possam também saber onde é que eles podem destinar as pilhas, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, carregadores, enfim. Qual é a sua rede? Então, hoje nós temos algumas pessoas eu até tenho dificuldade porque eu coloquei muito E, né? Então, A Recicle gente com vai 3 escrever, E's. não se preocupe. R-E-E-E-C-I-C-L-E, Recicle, né? E aí lá no final, né? Como quando a gente pensou nesse nome, a gente já era estudante da área de reciclagem eletrônica, né? Vem disso, né? Porque, sabe, quem é do segmento já sabe que isso é uma empresa que recicla eletroeletrônico, porque Os o 3 R é R's reciclagem de eletroeletrônico, né? Então eu coloco até eles em caixa alta. Então é Recicle, tanto Instagram, LinkedIn, site, etc. a gente vai colocar aqui. Sabe, eu queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Não se esqueçam, gente, de curtir esse episódio, compartilhar. Compartilhe com os filhos, os sobrinhos, netos, porque, assim, eu acredito muito que essa mudança vem... O futuro, como diz minha amiga Bel, é hoje, né? E vem dessas crianças, então a gente precisa transformar. E através de Sávio, ele é só uma ponte que está nos ajudando a refletir, a nos conscientizar. Então, compartilhem esse episódio, que é muito importante. Tem o nosso Instagram, @SigaManuCast. Lá a gente posta cortes, insights, então vale a pena seguir. Até o próximo episódio. Tchau!